Não posso esquecer. Lembra de curtir e compartilhar este vídeo se esse conteúdo fez sentido para você. Compartilha com os teus colegas lá na tua equipe, com os teus parceiros de trabalho, que vai ser bem bacana, nos ajuda a fortalecer o nosso trabalho de formação e também ajuda a levar esse pensamento e essa provocação para mais profissionais de educação infantil. O vídeo de hoje é sobre planejamento na educação infantil a partir da perspectiva da pedagogia da infância. Meu nome é Renata Glória e eu trabalho com formação de professores e gestores da educação infantil. Nós vamos tratar sobre assuntos importantes dentro da questão do planejamento. As professoras têm muitas dúvidas sobre como planejar pensando nos fundamentos da pedagogia da infância. Essa pedagogia que tem ficado tão comum e tão popular entre nós, que traz as questões da experiência de Reggio Emilia. Como planejar pensando na pedagogia da infância? Para responder essa questão, nós precisamos apresentar dois pontos fundamentais. Na verdade, são formas de fazer diferenciações sobre o pensamento pedagógico até chegar na questão de como elaborar o teu planejamento e na perspectiva da pedagogia da infância. A primeira questão é dizer que não se trata apenas de aprender a fazer o planejamento. Cada vez mais nós temos observado, chega até mim, nos meus cursos, nas formações que dou, uma solicitação sempre recorrente que as professoras elas querem aprender a fazer. E o que eu tenho dito, que a questão não começa com aprender a fazer, porque toda essa questão que envolve a pedagogia da infância tem a ver com a transição do pensamento. Então, a lógica é, primeiro, aprender a pensar, tendo como base os princípios da pedagogia da infância, localizar-se nisso, considerando, por exemplo, o entendimento de que muito do que fazemos e daquilo que estamos acostumadas a fazer em planejamento se centra e se inspira, tem como referência lá a pedagogia transmissiva, aquelas pedagogias que nós chamamos no dia a dia de pedagogias tradicionais. Um outro ponto importante é pensarmos o seguinte: que tipo de pedagogia é esta que se chama pedagogia da infância? Que tipo de pensamento, que tipo de princípios, que tipo de fundamentos essa pedagogia traz que se difere do pensamento pedagógico que nós conhecíamos e tínhamos o hábito então de colocar em prática na escola? Para responder essa questão, nós temos e nos ajudar a fazer a transição do pensamento, a transição do olhar, a transição da mentalidade pedagógica, é preciso a gente entender o seguinte: nós fomos educados na escola, fomos formados e formadas como professores e professoras para termos uma prática pedagógica mais tradicional em uma mentalidade mais transmissiva. A pedagogia da infância, ela faz parte do conjunto das pedagogias participativas. E são estas pedagogias, né? Você tem a pedagogia da infância, você tem pedagogia de projeto, por exemplo, você tem outras pedagogias que se aliam a esse pensamento mais participativo como uma forma de fazer resistência a estas pedagogias transmissivas ou aquilo que comumente a gente chama de pedagogia do escolar, uma pedagogia com foco no ensino de conteúdos, com foco na avaliação de aprendizagem de conteúdos. Nossa formação profissional, ela está enraizada e tem como referência esse pensamento pedagógico mais tradicional que coloca em pontos muito contrários a criança e o conteúdo. Então, em dois lados, numa oposição, privilegiando muito mais os conteúdos do que o sujeito, do que as crianças. Seria mais ou menos pensar, pessoal, a escola como lugar essencialmente de se aprender conteúdos. E aí,
se esse é o pensamento, todo o planejamento da professora vai estar comprometido com essa questão de quais são os conteúdos, quais são as atividades, quais são as vivências, porque agora nós estamos chamando isso de vivência, pensando que é só mudar o nome que mudou a lógica. E aí então, observa que esse tipo de planejamento mais transmissivo, ele é focado no conteúdo, na seleção de atividade, na seleção daquilo que nós vamos oferecer às crianças e que as crianças terão que fazer. E, portanto, lá no momento da avaliação, nós vamos avaliar também aquilo que as crianças fizeram, do ponto de vista da aprendizagem de conteúdos. No âmbito da pedagogia da infância, essa contraposição criança-currículo, ela é superada, porque nós vamos ter agora a ênfase num tipo de pensamento pedagógico que tem como centralidade a criança, o seu desenvolvimento, a sua aprendizagem, a construção do seu saber humano, o desenvolvimento humano de forma global. E aí, o que nos importa é o percurso que essa criança está correndo e o nosso papel como escola, como adulto, como qualificadores desse percurso, criando as condições, criando os contextos educativos adequados para que os bebês e as crianças possam viver essas experiências, que são experiências típicas da condição humana, através dos contextos da vida cotidiana, e não de conteúdo científico, de aula fragmentada, de atividade específica para desenvolver linguagem, atividade específica para desenvolver coordenação motora, atividade específica para aprender cor, por exemplo. Mas considerando que nesta fase da vida, que é a primeira infância, nós temos, nós humanos temos essa grande tarefa, e digo nós porque todos nós que hoje somos adultos estivemos e habitamos a primeira infância, nessa fase da vida a grande tarefa, a grande descoberta é sobre o mundo. O mundo é o grande objeto de estudo, de investigação, de pesquisa e de conhecimento. E, portanto, são as primeiras aprendizagens da vida humana. E aprendizagens essas que precisam de um contexto organizado de modo adequado. A organização do espaço, atendendo metodologicamente os princípios que fazem parte da organização do espaço, a organização do contexto material, atendendo metodologicamente aquilo que faz parte da organização dos materiais, e também as interações, as relações como um todo, a organização do contexto temporal. Na pedagogia transmissiva, por exemplo, esse tempo ele vai ter como foco o adulto, a organização da instituição, em detrimento, em prejuízo das crianças que ficam o tempo inteiro numa linha de produção no que a gente chama de hora disso, hora daquilo, hora de fazer tal coisa, depois é hora de sair dali e ir para outra atividade, e aí se usa, às vezes, sem o propósito adequado, o termo atividade, o termo experiência, o termo vivência, mas essencialmente essa lógica ela está voltada ainda à pedagogia do escolar, porque a gente entendeu pelas referências históricas que esse pensamento escolar e tradicional de fazer educação, de concretizar a pedagogia, era um pensamento que deveria se estender a todo e qualquer tipo de educação. Como quem diz, escola é assim, ensinar é assim, formar é assim, independente se seja bebê, se seja criança, se seja jovem, adulto, é assim. Então, os sujeitos são convidados, são convocados a se conformar à escola, e não a escola e a pedagogia se reformulando para atender às especificidades das pessoas. Nesse sentido, então, é que é importante a gente compreender que antes de pensar, mas o que é o planejamento na educação infantil, nós também temos que nos voltar a essa questão de o que se passa nos bastidores, o que se passa no interior da mentalidade pedagógica, para a gente falar sobre o que é o planejamento na educação infantil, mas não qualquer tipo de planejamento na perspectiva da pedagogia da infância. E aí, para que eu possa, de fato, aprender a fazer o meu planejamento, ter segurança de fazer a gestão dos contextos,
de construir as condições adequadas, de saber exatamente qual é a diferença entre atividade, experiência e vivência, para que a oferta educativa voltada às crianças seja cada vez mais adequada, feita sob medida, a professora e o professor muito seguro do que está fazendo, conseguindo entender exatamente os propósitos, tendo claro para si e tornando claro para os outros as suas intencionalidades nesta Constituição e, sobretudo, os tempos de ação dos adultos e das crianças. Se nós estamos falando que lá no planejamento, na perspectiva da transmissão, a centralidade era do adulto, nós temos que considerar que a centralidade na criança, que está posto na pedagogia da infância, deve ser construída em pequenos arranjos e em pequenos detalhes que vão se configurando como a intencionalidade que o profissional tem de colocar aquela criança no centro. Não basta só dizer, aqui nós trabalhamos a partir das crianças. O que é trabalhar a partir das crianças? Como se organiza o planejamento a partir das crianças? Como que o espaço é planejado dentro de uma prática que trabalha a partir das crianças? Como que os materiais são pensados a partir desta centralidade das crianças? Qual é o plano da postura do profissional, do adulto, que trabalha a partir da centralidade das crianças? Então são muitas questões que nós temos e é importante nos voltarmos a essa reflexão para a gente sair desse simplismo e desse imediatismo que nos leva a misturar conceitos, a fazer o uso inadequado dos conceitos e, portanto, ir fragilizando cada vez mais a experiência na educação infantil. Muito bem, já falei bastante e gostaria então que vocês pensassem sobre, compartilhe esse vídeo se ele fez sentido para você, divulga com os seus parceiros da escola, com os amigos de profissão, se fez algum sentido e se trouxe algum benefício, deixa nos teus comentários, coloca mais algumas sugestões, coloca as tuas reflexões sobre planejamento para ajudar a gente aí desenvolvendo o nosso trabalho e também inspirando mais profissionais para junto conosco aqui na rede e tecendo essa trama de saberes e de conhecimento pedagógico. Tá bom, gente? Um beijo a vocês, feliz por poder compartilhar com vocês mais um pouco dos estudos que venho fazendo nesses longos anos de dedicação, tanto à educação infantil quanto à formação de professores. Até a próxima!